Eu já tenho imagens ao vivo da coletiva de imprensa do governador Carlos Moisés. Fernando, como ficam as academias? São as discussões na Assembleia Legislativa. Academias, também as igrejas, o governador fazendo novos anúncios, você conferindo ao vivo com a gente. Vamos até a Defesa Civil. O governador Carlos Moisés fala neste momento. Hoje não estão utilizando máscaras porque precisam fazer uso de expressões faciais para bem se comunicar com todas as pessoas em Santa Catarina que precisam ter conhecimento do que está acontecendo no nosso estado. Nós, no dia de hoje, temos o registro de 140 pessoas que já deixaram leitos de UTI e estão em leitos de enfermaria. Obviamente que esse número é o número que nós temos hoje de pessoas deixando e estando em leitos de enfermaria oriundos de UTIs. Só que essa conta já é bem maior. Nós temos várias pessoas curadas no nosso estado. Nós estamos integrando esses números, esses dados, tanto da rede privada quanto da rede pública, para poder estar trabalhando esse material aqui também, essa informação, de forma que todos tenham ciência de quantos passaram por hospital, quantos passaram por UTIs ou até mesmo por leitos de enfermaria e tiveram a cura da doença. Isso é muito importante para que todos nós possamos acompanhar. Nós temos notícias amargas, notícias ruins, por exemplo, do número de óbitos em Santa Catarina, mas que está sendo controlado pelas nossas ações difíceis, duras de serem tomadas, mas que estão achatando a nossa curva de contágio e, por conseguinte, achatando o número de óbitos em Santa Catarina. Por isso, e falar em saída de pessoas do leito de UTI para a enfermaria, nós também queremos mostrar que as pessoas também saem do leito de enfermaria e saem do hospital. Por isso quero assistir com vocês, que vocês acompanhem aqui, a exibição de um vídeo que aconteceu da saída de um paciente no Hospital Florianópolis e que acontece, não é uma exclusividade aqui da capital, mas isso está acontecendo em várias regiões do estado, vários pacientes sendo curados depois de terem sido tratados, enfim, pela equipe de saúde de todos os hospitais filantrópicos, privados e próprios do estado, e também, muitas vezes, com o aporte das pessoas que estão na rua. Falar em pessoas que estão trabalhando na rua, no atendimento pré-hospitalar. Hoje nós estamos homenageando aqui a nossa turma do SAMU, né? Tanto o SAMU com a estrutura de atendimento básico, também como o atendimento avançado, aqueles ligados aos municípios, quanto o apoio também do governo do estado com as unidades avançadas de saúde, de toda a rede SAMU do Brasil e de Santa Catarina, que tem prestado um excelente trabalho, um excepcional trabalho para todos os brasileiros e todos os catarinenses que aqui precisam, né, de uma urgência e emergência em ambiente ainda fora do ambiente hospitalar, com atendimento pré-hospitalar. E essa homenagem do SAMU estendida a todos aqueles que trabalham pré-hospitalar. Temos os bombeiros militares, os bombeiros voluntários, temos algumas unidades de polícia que trabalham em atendimento pré-hospitalar também, como a Polícia Rodoviária Federal, uma Polícia Militar, enfim, uma série a Polícia Civil com seu apoio de aeronave, também trabalhando com APH, os bombeiros com aeronave, enfim. Nós temos uma grande rede de pessoas que trabalham fora do ambiente hospitalar e que hoje estão sendo homenageadas por esse gesto aqui da utilização do colete, que é o uniforme do dia a dia das nossas equipes de SAMU. Então, parabéns a todos os profissionais de saúde e também na área da saúde e de atendimento pré-hospitalar. Se a gente puder exibir, então, esse vídeo da saída de um paciente aqui do Hospital Florianópolis, eu ficaria grato que todos acompanhassem. Imaginava que ia pegar, mas não imaginava que seria tão forte. Eu imaginava que poderia pegar, mas não imaginava que seria tão forte, que me derrubaria tanto e me deixaria tantos dias apagado. Eu entrei no dia 3, foram bastante, 16 dias. 13 apagado e só 3 acordado. Sem comer, sem beber, só soro e muita sede, cara, quando eu acordei. E não podia tomar água, nada. Fui muito bem tratado. Eu acho que me trataram como se fosse da família deles mesmo. Com tanto carinho, respeito, amor, educação, eles foram demais. Eu não consigo descrever, cara. É muita alegria, é Deus, é família, é tudo. Então, o Alan é nosso primeiro paciente grave, internado na UTI com Covid, e é o nosso primeiro paciente grave a ter alta da UTI, recuperado.
O Alan chegou para a gente, então, no dia 3, na emergência, ainda acordado, apresentou um esforço respiratório muito grande e precisou ser transferido para a UTI e entubado. Ele esteve bastante grave, a gente fez um tratamento bastante intensivo com ele e após 10 dias de intubação, a gente conseguiu retirar a ventilação mecânica dele e trabalhar para que ele conseguisse ficar sem utilizar o ventilador. Eu diria que é um dia muito feliz, não só para ele, como para nós também, como equipe, né? Ver que todos os nossos esforços e o nosso trabalho teve um resultado bastante positivo e a gente conseguiu recuperar um paciente grave que tinha um risco bastante grande de ir a óbito e a gente conseguiu resgatar ele e devolver ele para a família dele bem. Envolvidas, parabéns mesmo. Ao Alan, saúde, sucesso, recuperação plena, então, em casa, em residência, né? Nós desejamos a ele, a toda a sua família. E continuando a falar em boa notícia, nós colhemos já resultado desse esforço que todos os catarinenses têm feito, um duro esforço, com muitas dificuldades, tanto nessa questão do afastamento social, quanto das quarentenas decretadas pelos governos estadual e municipais. Mas nós já colhemos bons resultados. Nós poderíamos ter um quadro muito diferente em Santa Catarina hoje e baseado em dados, em modelos epidemiológicos que foram rodados por parceiros. Nós vamos falar um pouco disso agora. Nós poderíamos ter resultados bem piores em Santa Catarina. Conseguimos reduzir em cerca de 50%, isso com dados comprovados, a taxa de contágio, de transmissibilidade em Santa Catarina, o que nos deu esses resultados que nós temos hoje com os leitos de UTI à disposição dos catarinenses para fazer o de melhor nós poderíamos fazer para essas pessoas. Não temos a cura, mas temos a possibilidade de tratá-los, de atendê-los para que o próprio organismo, enfim, reaja e tenha a possibilidade de uma sobrevida àqueles que demandam aí unidades de terapia intensiva, como é o caso de uma boa parte dos pacientes com Covid-19. Então, o nosso objetivo com o modelo epidemiológico, trabalhando inclusive em parceria, parceiros serão citados na sequência pelo secretário Elton, parceiros que são voluntários do governo de Santa Catarina, estudiosos, enfim, experimentados no assunto e que trouxeram para a gente um modelo adotado pelo o modelo do Imperial College, que é, na verdade, um modelo que já tem apresentado resultados em outros lugares do mundo, compatíveis com a realidade fática. Então, nós estamos adotando isso para Santa Catarina também. E a gente, com esse modelo, a gente consegue monitorar o impacto das nossas ações, o impacto da pandemia em Santa Catarina. E, em monitorando o impacto, a gente consegue calibrar as ações do governo. Se a gente pode flexibilizar ou se a gente tem que tornar um pouco mais restritivas as ações do governo. Então, isso também tende, com este mesmo modelo, a gente abranger regiões do estado de Santa Catarina. Hoje a gente ainda não tem a possibilidade porque o modelo trabalha com o número de óbitos, mas é um modelo que, na medida em que a pandemia progride, nós podemos individualizar por regiões. Então, eu quero passar para o secretário Elton para que ele faça uma exposição, inclusive citando os nossos parceiros de forma voluntária, estão demonstrando um ato realmente de altruísmo, né, de desprendimento, estarem trabalhando com o governo de Santa Catarina e também um olhar fora da administração pública, que eu penso que isso é muito importante, como um ato de transparência deles terem os nossos dados, né, na mão de uma organização privada, de uma organização parceira e também de estudiosos do assunto, para que eles possam nos ajudar a modular as ações do governo em relação ao controle dessa pandemia. Por favor, secretário. Obrigado, governador. Bom dia a todos. É importante nós destacarmos a todos que nos assistem que o produto que nós estamos apresentando a toda a sociedade catarinense, ele é fruto de uma união de esforços entre algumas instituições e o governo do estado. As instituições que participam ou que estão participando neste momento junto com o estado de Santa Catarina para a construção desse modelo epidemiológico são a Data Science Brigade, a SGB,
que também acompanhados com os nossos técnicos do CIASC e da Secretaria de Estado da Saúde, de uma forma voluntária, isso é muito importante destacar, todos os que estão aqui trabalhando, dedicando seu tempo, inclusive diversas horas, alguns estão localizados fora do próprio estado catarinense, de uma forma em conjunto, estão dedicando o seu conhecimento para que nós possamos construir um modelo epidemiológico adequado para a realidade de Santa Catarina e, obviamente, também para que possa direcionar ou balizar as ações do governo do estado enquanto enfrentamento da Covid-19. Esta equipe ela é formada por médicos infectologistas e epidemiologistas, é formada por cientistas de dados, é formada por servidores públicos do estado de Santa Catarina, enfim, nós temos uma união de esforços para que nós possamos entregar à sociedade catarinense, à população, o melhor produto dentro daquilo que se pretende que é o modelo epidemiológico. Então, Santa Catarina, alguns dias atrás, ela escolheu o modelo epidemiológico que foi publicado pela Imperial College de Londres. Esses são dados públicos, aos quais esse estudo foi publicado alguns dias atrás e nos faz com que nós tenhamos a abertura desses dados através das calculadoras que o estudo apresentou para que possa ser utilizado por outras nações do mundo. Então, este modelo ele está sendo rodado, nós começamos a utilizá-lo há cerca de 11 dias atrás, utilizando os dados históricos de Santa Catarina. O governador já bem colocou, mas é importante destacar isso. Esse modelo, ele requer um número mínimo de registro de óbito dentro do território, que é o número de 10 óbitos, e isso fez com que nós tivéssemos este delay, né, vamos assim dizer, de que ele só foi possível rodar a partir do momento que nós tivemos registrado 11 óbitos de causados pela Covid-19. Então nós estamos há 11 dias rodando esse modelo. Todos os dias esse modelo ele é alimentado e ajustado, baseado nos dados que são disponibilizados pelo governo do estado para a equipe que vai modulando este estudo, essa calculadora, para que nós possamos ter, sim, os cenários possíveis dentro do território catarinense. Uma outra coisa que é importante destacar deste modelo é que o método que foi utilizado é justamente basear no modelo bayesiano com óbitos confirmados, então, ou seja, ele trabalha com a confirmação com o número de óbitos confirmados, retrospectivamente ele consegue analisar, isso refletiu-se através de algumas ações que foram adotadas no passado e, obviamente, projetar algumas prospecções para o futuro. Ele também, com isso, ele nos apresenta, né, limites superiores e inferiores de contágio médio das pessoas ao longo do tempo. E no gráfico que nós vamos apresentar para todos os senhores em seguida, está elencado como RT. Então, RT nada mais é do que nós termos uma taxa média de contágio de pessoas ao longo do tempo. Então, ou seja, eu, enquanto infectado, quantas pessoas eu vou estar contagiando com o passar do tempo de forma média. É sempre uma variação, é importante destacar, mas nós temos uma linha média que é apresentado neste gráfico, neste modelo, para que nós possamos apresentar aos senhores. Este modelo foi, então, ele foi ajustado à realidade catarinense e o que se apresenta através desse modelo, os senhores podem perceber, está sendo projetado na tela dos senhores, nós tínhamos lá no início de março, no dia 5 de março, um índice de transmissibilidade dentro do território catarinense que perfazia uma linha média de 3,11 de taxa de transmissibilidade daquelas pessoas infectadas. Uma variação, né? O que está em verde mais escuro seria uma linha média, onde nós temos aí um índice de maior confiabilidade, e o que está no verde mais claro, nós temos esta variação que é natural das calculadoras, onde o número máximo ou o número mínimo projetado de contágio de taxa de transmissão entre as pessoas. Então, neste momento, lá no início de março, nós tínhamos dentro do território catarinense a expectativa de cada pessoa contagiada com coronavírus dentro do território catarinense teria possibilidade de transmissão para outras 3 pessoas. Então, isso é um dado muito importante que eu gostaria que os senhores gravassem. Lá no início de março, cada pessoa contagiada tinha a possibilidade de transmitir o contágio ou o vírus para mais 3 pessoas. O governo do estado de Santa Catarina, então, se nada o fizesse, obviamente, né, nós teríamos esta continuidade se mantendo dentro do território catarinense. Então, ou seja, esta linha em vermelho que aparece agora para os senhores e para as senhoras seria o resultado dentro do território catarinense se nada fosse feito através do Executivo Estadual, através de algumas medidas restritivas
pelo governo catarinense. Essas medidas elas foram adotadas justamente no momento em que nós tivemos a suspeição da transmissão comunitária dentro do território. Então, até o momento, nós tínhamos a monitoração, ou monitoramento daquelas pessoas que estavam vindo de fora do território catarinense. A partir de um determinado momento, nós detectamos a transmissão comunitária, ou seja, eu perdi a capacidade de aferir quem é que estava transmitindo o vírus para as demais pessoas. Então, isso fez com que o governo do estado elegesse ou decretasse, no dia 19 de março, algumas ações através de decreto, que foram as ações restritivas. Estas ações fizeram com que o índice de transmissão tivesse uma queda, uma redução de 50% dentro do território catarinense. Então, a partir do momento em que nós fechamos escolas, fizemos a recomendação de auto-isolamento, distanciamento social, cancelamento de eventos dentro do território catarinense, isso de forma muito presente no nosso gráfico, no nosso estudo epidemiológico, apresentou uma redução de 50% da taxa de contágio dentro do território catarinense. Então, nós tínhamos até então, a cada pessoa contagiada, outras 3 poderiam ser atingidas pelo vírus. A partir do momento da decretação, lá do decreto 500, da publicação do decreto 509, essa taxa ela reduziu para 1,56, ou seja, 50% do índice de transmissibilidade. Ao longo do tempo, nós mantivemos esta taxa de transmissão em 1,56, e com o passar do tempo, ou seja, com a liberação parcial de algumas atividades, com regramento, sempre através de portaria, sempre através do estudo técnico dos representantes do Centro de Operações de Emergência e Saúde, nós tivemos lá o provável impacto que aconteceu a partir do dia 13 de abril. Este índice de transmissão ele elevou-se um pouco. Nós saímos de 1,56 para 1,73, sempre lembrando, que o nosso RT, a nossa taxa de transmissão, ela está variando entre 1,56 e 1,89, então é natural que as calculadoras apresentem isso, mas de uma forma mediana, nós estamos hoje com 1,73 de taxa de transmissão para aquelas pessoas que são positivas para a Covid, que sabem que estão com Covid ou aquelas que estão assintomáticas. Esse estudo ele é muito importante dentro do território catarinense, porque a partir desta projeção, nós temos a capacidade de aferir quais são as projeções que nós temos de futuro. Uma outra coisa que é muito importante destacar para todos que nos assistem é que este estudo ele baseia-se sempre em ações passadas. Então, o que nós estamos vendo hoje dentro do Aí estão, portanto, as informações deste sábado do governo catarinense, 140 pessoas que já deixaram a UTI, informação mais recente. E essa taxa que o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeffirino, está explicando. Lá no começo de março, quando Santa Catarina começou a registrar casos de coronavírus, uma pessoa poderia transmitir para 3. A cada um infectado, novos 3 casos. Veio o isolamento social. Aí agora o número caiu primeiro, inicialmente, para 1,5. Então, cada uma pessoa infectada, 1,5 pessoas seria a vítima, no caso, receberia essa transmissão. Agora, com a liberação de alguns serviços, subiu um pouquinho. 1,73. Mesmo assim, reduziu quase 50% a taxa de transmissão. Por conta disso, o governo vem explicando aqui o que trouxe de positivo o isolamento social para Santa Catarina.